Amém, irmãos? Olha para você ver. Não, amém forte. Amém? Então filmou lá em cima, viu? Amém é que assim seja. Então, estamos concordados. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículos 42 até o versículo 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Nós vamos fazer essa leitura todos a uma só voz, de maneira uníssona. Vamos lá, todos juntos? E perseveravam na doutrina Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Meus irmãos, nós vamos conversar no tempo que nós temos, que é um pouco tempo, sobre a igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? É a igreja nascente, é a igreja de Atos dos Apóstolos, é a primeira igreja que nos é apresentada aqui no Novo Testamento após a descida do Espírito Santo de Deus. Tem um autor americano chamado Bill Hybels. Ele tem uma frase que ele fala assim: qual é a igreja mais importante do mundo? E ele responde: é a igreja que Deus está edificando dentro de você. A igreja mais importante do mundo é a igreja que Deus está edificando dentro de cada um de nós, dentro de mim e dentro de você. E quando nós olhamos para essa questão, a gente pergunta, quem não quer ter uma igreja vibrante? Quem não quer ter uma igreja operante? Quem não quer ter uma igreja de fé? Quem não quer ter uma igreja que realmente marca a história de uma sociedade, que realmente muda a estrutura de um povo, que realmente é esperança para os feridos? Todo mundo sonha com essa igreja. Então, para a gente aprender um pouco sobre como ter uma igreja assim, nós não podemos olhar para uma igreja contemporânea, mas nós temos que olhar para a igreja de Jerusalém, que é a igreja primitiva, que é a igreja primária, que é a igreja piloto, que é a igreja que foi fundada ali pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para aquela igreja, a gente vê que ela nos apresenta algumas coisas que nós também temos que viver como igreja. Por exemplo, aquela igreja se reunia no templo, mas aquela igreja se reunia também de casa em casa. Aquela igreja, ela tinha profundo compromisso com a doutrina, mas era uma igreja também que tinha uma celebração festiva. Ela tinha doutrina, mas tinha alegria nos seus cultos a Deus. Ela era uma igreja profundamente engajada na ação social, isso está dizendo na nossa horizontal, mas era uma igreja também de oração, isso mostra a vertical. Então ela preocupava com o social, mas ela preocupava também com Deus. Ela não apenas evangelizava a sociedade, mas ela treinava os que estavam dentro da igreja para se tornarem discípulos de Cristo. Ela não só tinha comunhão dentro da igreja, mas ela também tinha simpatia com os de fora. A Bíblia diz que a igreja contava com a simpatia da sociedade. A igreja contava com a simpatia da sociedade. Hoje eu falei algo aqui na escola dominical que eu queria repetir, que em última análise, em última instância, um cristão, ele tem que ser no mínimo gente boa. No mínimo. Se você for um cristão de tipo C, fraquinho mesmo, mas no mínimo você tem que ser gente boa.
Então a igreja tem que ter a simpatia da sociedade. A sociedade tem que olhar para a igreja e gostar da igreja. A sociedade tem que viver bem com a igreja. A sociedade tem que ver a igreja como algo que abençoa a sociedade, não qualquer outra maneira. E isso acontece através de mim e através de você. Hoje, nós vemos igrejas espalhadas pela toda esquina, em todo lugar, mas a gente vê que a igreja de hoje, ela sofre com alguns equilíbrios. Por exemplo, tem igrejas que zelam pela doutrina. Nós temos que seguir essa doutrina aqui, isso é importante. Mas essas igrejas que zelam pela doutrina, são igrejas que não celebram a Deus com entusiasmo. Você chega no culto, parece um velório. Parece que estão celebrando um Deus que morreu, não um Deus que ressuscitou. Você chega lá, você entra triste, sai mais triste. É importante ter doutrina, mas é importante ter celebração festiva, é importante ter alegria, é importante ter presença do Espírito Santo, é importante ter isso, senão uma coisa não tem ligação com a outra. Você pode ver que tem igreja que se preocupam com a ação social, vamos ajudar a sociedade, mas esquecem de orar. Aí uma coisa sem a outra também não chega em lugar nenhum. E você pode ver que hoje, infelizmente, na realidade brasileira, as igrejas que mais crescem são as igrejas que mercadejam a palavra de Deus. Sabe o que é mercadejar a palavra de Deus? O termo mercadejar no original, no grego, significa você pegar uma quantidade de leite e você jogar uma quantidade de água e você vender algo diluído como se fosse puro. Isso é mercadejar a palavra. Você pega ali 100 litros de leite, Aguinaldo, e joga ali um tantinho de água, ninguém percebe, mas você diluiu, o leite não é puro. Então tem muita gente que hoje diluiu o evangelho. Ele prega um evangelho misturado com tanta coisa. Mistura com psicologia, mistura com autoajuda, mistura com coach, mistura com tanto de trem. E isso é negativo. Sabe por quê? Porque o que a igreja precisa de ouvir não é uma nova modinha, mas a igreja precisa de ouvir a palavra de Cristo. Essa é a nossa maior necessidade, essa é a minha maior necessidade. Então quando a gente olha para essa questão, a gente vê algumas coisas na igreja de Jerusalém que eu quero compartilhar contigo. A primeira coisa a igreja de Jerusalém é uma igreja que tem zelo pela teologia, firmeza doutrinária. O versículo 42 fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa igreja, ela começa com o derramamento do Espírito, mas é uma igreja cristocêntrica e é uma igreja que ensina a Bíblia, tem uma boa teologia, mostra o que é certo, mostra o que é errado. E quando a gente olha, por que a importância de uma boa teologia? Porque com o passar do tempo, sempre vai surgindo teologias no meio do povo de Deus. Por exemplo, tivemos heresias na Idade Média. Um pouco mais à frente, tivemos ali a ortodoxia sem piedade, ou seja, o povo tinha muito conhecimento, mas não tinha fogo no coração, não tinha amor pelas pessoas. Depois de algum tempo, chegou o pietismo. O pietismo é o contrário, é a piedade sem ortodoxia. Eles saíram do extremo e foram para o outro, começaram a ter piedade, mas não estudavam, não tinha profundidade para ensinar a Bíblia. Depois de algum tempo chegaram os Quakers. Os Quakers ensinavam que o importante é a luz interior. Então não importa a piedade, não importa ensinamento, o que importa é a luz interior que cada um tem. Depois chegou o movimento liberal. O movimento liberal fala que a razão está acima da revelação. Ou seja, o que não é explicado não pode ser acreditado. Então, Deus andou por sobre as águas? Não, isso não tem como explicar pela lógica comum. Então, nós não aceitamos esse tipo de ensinamento. E hoje, nós estamos vivendo aí, um movimento neopentecostal que coloca a experiência acima da revelação. Não importa o que a Bíblia diz, o que importa é a experiência de cada um, né? E eles trabalham dessa maneira. E aí então, a gente começa a ver que Deus tem compromisso com a sua palavra. Uma igreja, ela tem que pregar a palavra, por mais que seja dolorido, por mais que você não goste, por mais que você saia daqui alguns domingos chateado com aquilo que você ouviu, mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. É melhor você ouvir uma verdade que te machuca do que você ouvir uma mentira que te bajula e te atrapalha de você viver uma vida de acordo com o nosso Deus. Essa igreja também, ela não tem só firmeza doutrinária, mas ela tem também perseverança na oração. O versículo fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. A gente vê que a igreja de Jerusalém, ela não só tinha uma boa teologia cristocêntrica, mas ela era uma igreja que era perseverante na oração. Era uma igreja que era perseverante na oração. Preste atenção nisso. Atos 1,14, a Bíblia fala que todos estavam unânimes no templo em oração.
Atos 3:1, era 3 horas da tarde. Os líderes da igreja estavam subindo para o templo para fazer uma oração a Deus. Atos 4:31, a igreja estava sendo perseguida e ela estava ali orando. E quando a igreja orava diante da perseguição, o chão da igreja tremeu, porque o povo buscava a Deus de todo o coração. Atos 6:4, a Bíblia fala que os presbíteros falam: olha, deixa os diáconos entregarem alimento para a sociedade, não vamos mexer mais com isso. A partir de agora nós vamos nos dedicar à leitura e à oração. A liderança entende que é importante orar. Atos 9 é o primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo. O Ananias estava fazendo o quê? Orando, em constante oração. Atos 12:5, Pedro estava preso, mas a igreja estava orando, e Deus quebrou os aguilhões e ele foi liberto da prisão. Atos 13, do 1 ao 3, a igreja de Antioquia ora, e Deus abre a porta para aquela igreja ser uma missionária mundial. Atos 16:25, Paulo e Silas oram na prisão, e Deus abre as portas da Europa para o Evangelho. Atos 20:36, Paulo ora com os presbíteros da igreja em Éfeso na praia. E Atos 28:8 e 9, Paulo ora pelos enfermos da ilha de Malta e os cura. Hoje a igreja de hoje fala muito de oração, mas ora muito pouco. Nós falamos em tom alto, nós temos que orar, mas vivemos em tom baixo na prática da oração. Igreja que não tem oração, ela não caminha de maneira vitoriosa. Igreja que não tem oração é uma igreja que caminha sem a dependência de Deus. Igreja que não tem oração é uma igreja que caminha com os seus próprios recursos. Igreja que não tem oração é uma igreja que crê que consegue resolver tudo com as suas próprias mãos. A igreja de Atos tem boa teologia, mas a igreja de Atos também é uma igreja de oração. É uma igreja de oração. E a gente começa a ver que a coisa mais difícil que tem é você conciliar essas duas coisas, teologia e oração. Tem igreja que tem boa teologia, mas o povo não ora. Tem igreja que só ora, mas não tem teologia. Então a igreja de Atos não, ela tem oração, mas ela tem também teologia. E a igreja também, ela tinha muito temor a Deus. A Bíblia fala que, o versículo 43 fala assim, que em cada alma havia temor. Hoje, infelizmente, há uma banalização do sagrado no meio da igreja. As pessoas não têm, parece, tanto temor mais a Deus. As pessoas não têm tanta reverência. Você pode ver que muitas pessoas brincam com as coisas de Deus. Outras pessoas, a gente vê que pessoas que brincaram com Deus, igual Ananias e Safira, morreram por causa do pecado. E há crente que faz piada com coisas de Deus. Falta temor, falta respeito. A marca de uma igreja que vai impactar a sociedade, a marca de uma igreja que vai dominar, a marca de uma igreja que vai fazer a diferença, é uma igreja que tem o quê? Temor. É uma igreja que tem respeito, é uma igreja que tem reverência, é uma igreja que se dobra diante de Deus, é uma igreja que entende que Ele é Senhor e nós somos servos, mas é uma igreja também, você vê uma igreja que tem teologia, uma igreja que tem oração, uma igreja que tem temor, e essa igreja, ela é uma igreja que vê a ação de Deus. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, em Atos 3, fala que o paralítico é curado. Atos 4:31, o lugar onde a igreja ora treme. A Bíblia fala que a igreja tremeu, o chão tremeu. Atos 5, muitos sinais e prodígios são feitos. Atos 8, Filipe realiza sinais em Samaria. Atos 9, a conversão de Saulo é seguida da sua cura. Atos 12, a libertação de Pedro pelo anjo do Senhor. Atos 16, o terremoto em Filipos. Atos 19, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres. Atos 28, 8 e 9, Deus cura os enfermos de Malta pela oração de Paulo. Pela oração de Paulo. Igreja que ora, vive o sobrenatural de Deus. Vive o sobrenatural de Deus. Hoje nós temos extremos. Tem igreja que nega os milagres e tem igrejas que inventam milagres. Nós não podemos andar nem num, nem no outro. Nós não podemos negar os milagres, mas nós não podemos ficar também inventando milagres. Mas a igreja que ora, a igreja que tem teologia, a igreja que tem temor, automaticamente Deus vai fazer o sobrenatural no meio dela. O sobrenatural no meio dela. E quando a gente caminha mais um pouco, a gente vê que essa igreja, que nós estamos falando sobre ela é uma igreja que tem zelo pela teologia, mas ela é uma igreja também que tem entusiasmo no culto. A Bíblia diz que a igreja, ela tinha prazer em estar na casa de Deus. Uma das coisas que nós precisamos de entender é isso. Eu anotei aqui que o culto era uma delícia.
Então, para o cristão da igreja primitiva, o culto era uma delícia, era algo prazeroso, era algo gostoso, era algo que eles aguardavam ansiosamente para chegar no culto. O que diz o Salmo 84? Um pardal encontrou uma casa, a andorinha encontrou um ninho, e nós encontramos os altares de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, a igreja, ela tem que ter entusiasmo no culto. Tem que ter alegria. A comunhão no templo é uma marca da igreja. Então, quando você for vir para a igreja, tem alegria de vir na igreja, tem alegria de estar aqui, faça de todo o seu coração. É tão bonito ver a alegria no rosto das pessoas louvando a Deus, porque quando você sai de casa com o semblante fechado e fala, eu tenho que ir na igreja, você está comunicando uma mensagem muito negativa para os seus filhos. E amanhã o seu filho pode não querer vir na igreja. Aí não adianta você me procurar, pastor, o que eu faço? Eu vou te falar, você tinha que ter feito. Agora é orar. Então você tem que ter alegria de estar na casa de Deus. Você tem que ter alegria de buscar a Deus. Você tem que ter prazer. Do mesmo jeito quando você vai fazer um passeio, né? Você vai lá para o Termas dos Laranjais, aí você fica a semana inteira, sábado eu vou para o Termas, eu vou para o Termas, né? Aí você acorda no dia naquela alegria, seu filho vê essa empolgação no seu coração. A casa de Deus tem que ser a mesma coisa. Hoje tem culto, meu filho. Hoje tem culto. Daqui a pouco nós vamos nos apresentar diante de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver a nossa família da fé. Daqui a pouco nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos clamar. Daqui a pouco nós vamos ver as maravilhas de Deus. Os filhos amam o que os pais amam. Se o seu filho não está amando, é sinal porque você não está transmitindo amor por isso. Mas essa igreja também é uma igreja que tem louvor constante. Você pode ver que uma das marcas da igreja cristã é o cântico. Uma igreja viva tem um louvor fervoroso, tem um louvor restaurador, tem um louvor sincero, tem um louvor verdadeiro. Irmãos, esse tempo atrás eu estava em algum lugar que eu não vou falar onde. Tinha um pessoal cantando, um coral cantando, mas eu fiquei triste com aquele louvor. Um louvor para dentro, uma coisa assim, você vê que o povo está com o semblante tudo descaído. Não, gente, não é por aí não, a gente tem que ter alegria. Tem gente que acha que não pode sorrir na igreja. Igreja é um lugar de alegria, igreja é um lugar de celebração, é um louvor contagiante, restaurador. O louvor que tem, que exalta a Deus é um louvor que tem alegria, e é um louvor também que tem que ser ultra circunstancial. A Bíblia fala que a igreja transbordava de alegria. Você pode ver que em Atos 5 fala que os apóstolos, eles são açoitados no sinédrio, eles se retiraram dali e eles ficaram alegres. Alegres por quê? Por sofrer por amor a Cristo. Eles foram para um tribunal, apanharam no tribunal e saíram de lá felizes. Nós estamos felizes, nós estamos sofrendo por amor a Cristo. Isso é um privilégio para nós sofrer por amor a Cristo. A gente vê que em Atos 16:5, Estevão na hora da morte, a Bíblia fala que o rosto dele brilhava. Ele estava morrendo, mas morrendo com o coração feliz. Você pode ver que em Atos 13, os discípulos ali em Antioquia, em Pisídia, mesmo perseguidos, transbordavam do Espírito Santo. É uma igreja verdadeira, é uma igreja que mistura sofrimento com adoração. Ela não vai ficar sem sofrer, mas ela sempre vai transformar a dor dela em louvor ao nosso Deus. Louvor ao nosso Deus. E para encerrar, essa igreja, a igreja de verdadeira, é uma igreja que valoriza a comunhão. Onde o Espírito Santo desce ali, o Salmo 133 fala, é bom, é agradável que os irmãos vivam aonde? Em união. Aonde tem união, tem a bênção do Senhor. Irmãos, a igreja tem que ser um grande corpo de Cristo. A igreja tem que ser uma unidade. Teve uma vez que eu era seminarista em Itaú de Minas, e a gente saiu para comer uma pizza após um culto, de domingo à noite, e eu estava com uma família, e quando a gente chegou numa pizzaria, só tinha crente na pizzaria. Aí você, não, Leandro, vamos para outro lugar, só tem crente aqui. Eu falei, meu irmão, aqui que é o nosso lugar. Essa é a nossa família. Nós vamos morar no mesmo céu. Nós vamos estar na mesma Jerusalém celestial, no mesmo endereço. Então a gente tem que valorizar a comunhão, não é afastar da comunhão. Duas coisas que você não pode fazer sozinho, é casar e ser crente. Não tem como, você falar assim, eu sou cristão, eu assisto aqui a televisão todinho em casa. Mentira, não tem como ser cristão, espalhar, sem estar ligado com o corpo de Cristo. O que me torna cristão é essa unidade. É fácil, irmãos? Não é fácil não, é difícil viver em comunhão. Sabe por quê? Mas a Bíblia fala que eles estavam juntos, eles se reuniam, tinham meios. É complicado viver em comunhão, não é fácil. Você às vezes escuta o que você não quer, você fala o que você não quer, mas a Bíblia fala que uma igreja verdadeira é uma igreja que tem prazer em estar juntos. Tem prazer em estar juntos. Os crentes ali também, eles se preocupavam com a sociedade. A Bíblia fala, no versículo 44, 45, que os crentes, eles converteram não só o coração, mas converteram também o bolso.
eles desapegaram as coisas materiais. A Bíblia fala que eles repartiam tudo. E a Bíblia diz que quem não ama o seu irmão não pode amar a Deus. Então, se você mostra que você ama a Deus, amando o seu irmão. E a igreja também, ela produziu um impacto na sociedade. Aquela igreja era tão relevante que o povo olhava para ela e vibrava com ela. A igreja era comprometida com a verdade. A igreja era santa. A igreja era piedosa. A igreja tinha crentes alegres. A igreja tinha um estilo de vida diferente. E a gente olha que pela ação de Deus, o que aconteceu? A igreja de Jerusalém, ela cresceu, ela avançou e ela marcou aquela geração. Preste atenção numa coisa: qualidade gera quantidade. Qualidade gera quantidade. Eu não concordo com esse discurso de pessoas que têm igreja que estão morrendo. Tem um grupinho pequeno de pessoa e você fala: irmão, essa igreja aí já faz 5 anos que está com esse grupo de pessoas, nasce um, morre um. Não, mas aqui nós zelamos pela qualidade. Mentira. Quem tem qualidade tem quantidade. Uma coisa caminha de mãos dadas com a outra. Quem tem pasto tem ovelha. Quem tem bom alimento, o povo vai se reunir para comer aquele bom alimento. A igreja que prega a palavra, as pessoas vão se achegar a ela. Se você faz algo bom, as pessoas vão vir atrás desse algo bom. O livro O Segredo da Mente Milionária, tem uma parte que ele fala assim, que se você tiver uma boa ratoeira, as pessoas vão comprar a sua boa ratoeira. Mas as pessoas têm que saber aonde comprar essa boa ratoeira. Então, tudo que você tem que é de bom, as pessoas vão querer. Então, a igreja que tem qualidade, ela vai ter também automaticamente quantidade. Não tem como divorciar uma coisa. Esse discurso é um discurso que não combina com a palavra de Deus. A igreja, ela crescia em número, ela crescia diariamente. Eu fiz aqui um relatório. Por exemplo, em Atos 1:15, fala que a igreja tinha 120 membros. Atos 2:41 fala que a igreja tinha 3.000 membros. Atos 4:4 fala que a igreja tinha 5.000 membros. Atos 5:14 fala que uma multidão é agregada à igreja. Atos 6:17, o número dos discípulos é multiplicado. Atos 9:31, a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. Atos 16:5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Ou seja, a nossa igreja é sequência dessa igreja aqui. E Rick Warren, ele tem uma frase para a gente já caminhar para o encerramento, que ele fala assim: a grande pergunta não é você perguntar o que eu devo fazer para a minha igreja crescer. Você não tem que perguntar isso. A gente tem que perguntar o seguinte, né? O que nós estamos fazendo que está atrapalhando a igreja de crescer? A igreja de Cristo é uma igreja orgânica. A igreja de Cristo é uma igreja crescente. A igreja de Cristo é uma igreja missionária. A igreja de Cristo é uma igreja que não depende da mão humana, mas depende da mão de Deus. Então, a questão é, se nós não atrapalharmos, a igreja cresce. Muitas vezes nós atrapalhamos. O pastor atrapalha, a liderança atrapalha, os crentes atrapalham o crescimento da igreja. Então, se a gente não atrapalhar, a igreja vai crescer naturalmente. Deus vai acrescentar dia após dia os que forem sendo salvos. E eu quero encerrar com a seguinte pergunta, né? Será que a nossa igreja tem feito a diferença na cidade de Passos? Será que a igreja, eu e você, temos marcado a nossa geração? Se a nossa igreja fechasse as portas hoje, será que ela faria alguma diferença para as pessoas da cidade? Se você morresse hoje, será que você faria alguma diferença na sociedade? Que Deus realmente possa nos abençoar, irmãos. Que Deus nos dê uma igreja que possa abalar uma sociedade. Que Deus nos dê uma igreja bíblica. Que Deus nos dê uma igreja santa. Que Deus nos dê uma igreja cheia do Espírito Santo. Que Deus nos dê uma igreja missionária. Que Deus nos dê uma igreja sincera. Que Deus nos dê uma igreja que vai ajudar as pessoas que estão lá fora. Que Deus nos dê uma igreja plena da presença dEle. Essa é a igreja de Cristo, essa é a igreja de Deus. Então que Deus realmente nos abençoe, que Deus cuide de nós e que Deus desperte o seu coração, que Deus desperte a sua vida, que Deus desperte a sua família. E nós temos que entender, né? A igreja, ela vive de atos. É por isso que esse livro chama Atos dos Apóstolos, né? O que a igreja fez no passado é importante, as suas atas, mas a igreja não vive de atas, a igreja vive de atos. A igreja caminha para frente. A igreja de ontem é diferente da igreja de hoje. A igreja que nós estamos vivendo é agora.
agora, a estratégia de Deus é o hoje, a maneira que Deus está trabalhando é dessa forma. Então que Deus possa te levantar, que Deus possa levantar a sua família, que Deus possa levantar o seu coração e que você realmente faça parte de uma igreja que vai realmente abalar uma sociedade para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Esse é o sonho do nosso coração. E lembrando, quando eu falo de igreja, eu não falo de templo. Deus não mora aqui. Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus habita em nós. Deus habita em nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos avive, que Deus nos desperte para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Vamos colocar de pé?